Dando seguimento aos nossos estudos, estávamos falando sobre o jubileu também. Era um período de, quando completava 50 anos, então era devolvido a herança daqueles que tinham por ser de direito dono da terra. Então era devolvido, aos seus donos de origem a cada 50 anos. E faziam grandes festas, e quando cumpria esses 50 anos, nós vamos ver que a terra tinha 3 anos de descanso. Por quê? Porque o ano de número 49, necessariamente, ele era um dos 7º anos. O ano de número 50 era o ano do jubileu. Então ficava a terra por um período de aproximadamente 3 anos sem que alguém trabalhasse na terra, e tudo que a terra produzisse pela sua própria sementeira era para o livre, era para o escravo, era para pessoas que eram de outras nações, o estrangeiro no meio de Israel. Então isto é Deus observando e olhando os direitos do homem e dando mandamentos para que a nação de Israel observassem esses direitos. Aqui no nosso texto bíblico, ou seja, o nosso comentário, no 2º ponto diz a Bíblia e os direitos humanos. Os 5 livros de Moisés revelam o código divino e indicam a maneira de viver de seu povo. Nesses livros há um arcabouço de concepções libertárias e igualitárias que antecedem a muitos os direitos que vão aparecer na modernidade. Então nós vemos aí isso que apareceu no ano de 1789 e depois uma repetição no ano de 1948, quando foi também um ano marcado, porque no ano de 1948, 14 de maio, acontece o renascimento de Israel, a ONU autorizando a volta do povo judeu para suas terras de origem. Então, isso que veio ser reconhecido no ano de 1789, quanto no ano de 1948, já era direito inscrito na santa e gloriosa palavra de Deus, Direitos humanos nos evangelhos. Aí nós vamos ver direitos humanos no evangelho. Jesus, no santo evangelho, em seu ministério, ele sempre, ao debater com os escribas e fariseus, que eram pessoas que tinham a lei no pensamento, mas no coração estava escasso. Então nós observamos que, uma certa feita, Jesus ele vai contar uma parábola dando uma resposta a um certo doutor da lei. Está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir. Quando este doutor da lei procura o mestre e diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito e como lês? Então o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde: disseste bem, faze isto e viverás. Então aquele doutor da lei, querendo justificar a si mesmo, ele disse: e quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar uma parábola
E ele diz: certa feita descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse homem, no meio do caminho, veio ser assaltado. Ele caiu na mão de salteadores. E estes assaltantes tomou seus bens e, deixando ele meio morto à beira do caminho, ele ficou ali então abandonado. Então o mestre continuou dizendo: e na mesma ocasião descia um sacerdote. Este sacerdote, observando que esse homem estava caído, ele passou de largo. No mesmo dia também desceu ali, por aquele caminho, um levita. O levita, da mesma forma que fez o sacerdote, ele também passou de largo. Mas aí Jesus vai dizer para o doutor da lei que um samaritano descia também, depois destes dois, depois do sacerdote, depois do levita. Agora o samaritano está descendo, está indo, montado no seu mulo, e de repente ele observa aquele moço que está caído. Então ele desce do seu mulo, vai até o moço, e ele vê que aquele moço estava meio vivo. Então ele toma aquele moço, coloca sobre o seu mulo, vai até uma estalagem e pede que o enfermeiro tome conta e cuida da saúde dele. Ele deixa 2 dinheiros, que é despesa de 2 dias de trabalho, e se esse dinheiro não desse para suprir a necessidade do tratamento daquele homem, aí o samaritano disse: se isto não der e gastar a mais, quando eu voltar, eu te indenizarei com o restante. Então, Jesus pergunta para o doutor da lei: quem você acha que foi o próximo deste que caiu nas mãos do salteador? Então o doutor da lei responde: é esse, que cuidou dele. Então Jesus mais uma vez fala: então vai e faz o mesmo. Com isto nós vamos observar que tanto o doutor da lei, quanto o sacerdote, como também o levita, eles estavam sempre prontos a passar de largo. Por incrível que pareça, quando nós trazemos essa revelação a uma comparação com a igreja atual, porque essa lição veio em um tempo bastante seguro, esta lição não está chamando a atenção da igreja para que a igreja aperte as autoridades constituídas, os governantes, nada disso. Essa lição está chamando a atenção em foco para que esse comportamento seja interno. A igreja hoje no Brasil é organizada. Quando se trata de organização administrativa da igreja, a igreja, ela tem pregado, tem levado a palavra de Deus, mas infelizmente, quando se trata de ação social, há um parecer que a liderança da igreja está julgando a responsabilidade de ações sociais para a membresia, quando que a membresia
já contribui com dízimo, com as ofertas. E biblicamente, olhando para a palavra de Deus, dízimos e ofertas não é para enriquecimento de pastores. Os dízimos e ofertas na igreja primitiva eram usados para banir as necessidades que surgiam no meio da igreja, né? De vez em quando a gente vê falar de ministérios que têm, né, organizações para recuperação de drogados, até hospitais e faculdades. Mas muitas igrejas estão longe de agir com esses pensamentos. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer uma palavra que aperta a igreja dos últimos tempos, dizendo assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminados do mundo. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então a visão de Cristo, quando ele passa isto para o doutor da lei, por quê? Eles usavam